Bom dia para todos que estão passando aqui nessa live de férias. Sim, uma live de férias com o tema Contar Histórias. Por quê, para quê e como? Bem, quem passou por aqui ontem viu que eu abordei o tema, dando uma introdução, falando a respeito de onde nascem as histórias, as fábulas de Êxodo e a diferença de se recontar as fábulas através das épocas histórias. E aí eu fiz um paralelo com a fábula de Êxodo e La Fontaine, a cigarra e a formiga. Se você não viu, então assista a nossa live 1. Porque hoje, na live 2, nós vamos falar sobre um tema bem interessante. Deixa eu começar aqui a apresentar para vocês. Hoje a nossa live é a respeito de contos. E eu acredito que já esteja apresentando aí para vocês. Bom, enquanto a gente está aí com a apresentação em funcionamento, eu sou Linde Barbosa e estou aqui na minha sala de aula hoje, aí como vocês estão vendo, para poder falar sobre esse assunto extremamente importante e interessante para todos aqueles que querem fazer um trabalho com contações de história, tá certo? Bem, então vamos lá. Hoje, live 2. Não se esqueça, se você passou por aqui, se inscreva no canal, apoie o meu trabalho, porque eu acredito que o meu trabalho é um trabalho bom e que vale a pena. Eu não tenho nem 1.000 inscritos ainda nesse canal, mas se você passou por aqui, você deixou a sua inscrição, você está auxiliando que eu possa estar fazendo mais material e mais lives com temas interessantes para vocês. Tá certo? Então, vamos lá. Bom, vamos começar por a importância dos contos. A importância dos contos. Esse autor que muitas pessoas conhecem, Hans Christian Andersen. Quando a gente fala os contos de Andersen, normalmente as pessoas já falam, Andersen, nossa, realmente eu já ouvi um conto de Andersen, né? Em algum momento as pessoas já ouviram algum conto de Andersen, já passaram por algum conto de Andersen, e às vezes confundem os contos com as fábulas. Isso é uma coisa que eu vejo recorrente na internet, né? Nosso grande portal de pesquisa, mas é o que eu costumo falar, gente, quando vocês vão pesquisar uma coisa na internet, você tem que ter um conhecimento prévio, porque senão você acaba sendo muito enganado. Eu vejo cada absurdo na internet que eu falo, gente, como é que pode? Mas as pessoas estão aí bombando e às vezes produzindo conteúdos que nem sempre são conteúdos condizentes, digamos assim, com a proposta de conhecimento. Então, é bacana a gente realmente entender um pouco, tá? Bem, o Andersen, ele foi um escritor dinamarquês, ou seja, ele viveu na Europa continental. E por que que eu costumo frisar, né, as diferenças de localidades? Justamente para a gente entender o contexto histórico que essas histórias foram criadas, concebidas e escritas, porque é muito importante a gente saber o contexto histórico que as histórias foram concebidas. E ele viveu entre os anos de 1805 e 1875, portanto, século XIX. E ele é uma referência de clássicos infantis, né? Principalmente porque esses clássicos, eles vêm da cultura popular local.
ou seja, das lendas folclóricas da região nórdica. Quando a gente fala em lendas, aqui no Brasil, por incrível que pareça, ainda existe um grande preconceito quando se fala em conto popular ou quando se fala em lendas. Mas o conto popular e a lenda está justamente ligado à tradição oral. Então, tudo que foi produzido, tudo que foi disseminado, tudo que foi por aí espalhado, pela tradição oral, que é o que nós falamos ontem, né? Você vai contando as histórias e essas histórias vão sendo contadas para outros grupos e assim ela vai sendo contada e ela ganha, às vezes, caráteres diferentes, porque sabe como que é aquele ditado, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto, enfim. Então, é importante a gente entender de que lugar, de que contexto a gente está falando, tá? Então, os contos de Andersen, eles derivam dessas lendas folclóricas da região nórdica, desses contos populares dessa região, né? E ele escreveu mais de 170 contos, e a grande maioria deles é conhecido por nós. Às vezes tem alguma diferença aí, né? De escritos, às vezes tem as adaptações, os autores que recontam, né? É uma coisa que sempre é recorrente. Sempre vai ter um autor que vai querer contar e recontar aquela história, e vai contar de um outro jeito, ou com uma outra cara, num outro contexto, e isso pode também fazer com que a essência dessa história se perca. Porque você recontar uma história não é o problema é você manter a essência da história. E isso aqui é importante, tá? Contos famosos de Andersen. Mais de 170 contos, não dá para a gente abordar aqui todos eles, mas olha só, eu tenho certeza que esses contos você já ouviu falar. Então, por exemplo, O Patinho Feio. Patinho Feio, uma história conhecida, né? Pode não ser também conhecida na sua essência, às vezes tem aquela coisa, né? Eu conheço o Patinho Feio por causa da música da artista tal. Vamos procurar ler um pouquinho, certo? A Pequena Sereia, que ficou muito famosa, né, pelo clássico aí da Disney. A Rainha da Neve, esse conto extremamente clássico do Andersen e que deriva de lendas nórdicas tão antigas que estão presentes aí nos games, nos filmes. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? O Soldadinho de Chumbo, A Pequena Vendedora de Fósforos, que é um conto que as pessoas às vezes não gostam de ouvir porque acham muito triste, mas isso tem a ver com o contexto da época, né, que é essa infância muitas vezes abandonada, muitas vezes pobre, e isso, infelizmente, a gente não pode deixar de falar. É o contexto da época. A Princesa e o Grão de Ervilha, também é um conto de Andersen bem conhecido, bem contado por aí nas bibliotecas, nas escolas. A Roupa Nova do Rei e muitos outros, tá? Então, esses são os contos de Andersen que estão rodando aí o mundo e estão sendo contados e recontados por muitos contadores de história. Bem, mas qual que era o contexto histórico do Andersen? Então, como a gente está falando a respeito da importância do contexto histórico da história, então a gente precisa entender qual é o contexto histórico de Andersen. Então, vamos lá. O Andersen, ele foi uma criança que se tornou órfão de pai aos 11 anos. Ele demonstra um sentimento de solidão logo após o segundo casamento da mãe. Então, em alguns contos, isso fica presente, tá? Essa relação de uma criança abandonada porque é órfã de pai e porque a mãe se casa novamente. A gente também está falando de um contexto histórico onde as mulheres, elas não
viviam sozinhas, dificilmente. Elas precisavam da proteção de um marido. Então, uma mulher jovem e viúva, provavelmente a própria sociedade arrumaria um marido para ela. Isso fazia parte da sociedade daquela época, né? Ele tem uma juventude muito solitária, então ele começa a escrever contos e também peças teatrais já na sua adolescência e na sua juventude. Então, o teatro adota Andersen. Diz a lenda, tá? Aí é um pouco da pesquisa que eu vou realizando durante esses anos todos. Então, diz a lenda que o Andersen, na sua cidadezinha local, lá numa cidade na Dinamarca, ele viu um grupo de teatro que passou por lá, um grupo de teatro que trabalhava com títeres. Títeres, para quem não sabe, são os bonecos de marionetes, tá? Então, tem diferença entre o fantoche e os títeres. Então, ele viu um espetáculo de títeres numa praça local, e quando ele viu esse espetáculo, ele se apaixonou pelo teatro e se apaixonou pela possibilidade de poder escrever peças para que fossem representadas, seja por bonecos ou por pessoas. Então, pelo teatro, né, escrevendo peças para o teatro, foi que ele conseguiu uma bolsa de estudos. Por quê? Porque um dos textos dele acabou caindo na mão de uma pessoa influente na ocasião, e aí ele consegue uma bolsa de estudo para poder concluir o que a gente chamaria aqui de ensino médio e depois uma formação acadêmica. Enfim, com essa bolsa de estudo, ele tem a possibilidade de viajar para a Itália. E a Itália já é no sul da Europa. Ele morava numa outra região da Europa, certo? E aí ele vai para uma outra região. E quando ele volta da Itália, ele já volta com a sua primeira publicação, que seria Contos de Fada e Histórias Infantis. E essa publicação foi em 1835. Bacana, né? Bem, é importante a gente também entender o que acontecia entre 1800 e 1835 na Europa. Por quê? Porque se o Wander nasceu no início do século XIX, e ele publica o seu primeiro livro, né, de histórias infantis em 1835, significa que esses contos que ele escreveu retratava de alguma forma a infância daquela ocasião, que não era a mesma infância que a gente tem hoje. Por isso que algumas histórias, elas se tornam de difícil leitura, porque a gente não faz essa contextualização. A gente não lê aquela história pensando no contexto que ela foi escrita. A gente lê aquela história e muitas vezes fala assim, meu Deus, esse conto, nossa, é um conto que deixa assim, né, a gente meio perturbado, né, porque como que pode as crianças passando por toda essa situação? Então, sim, as crianças, às vezes, nos contos de Ander, vão passar por situações difíceis, e essa formulação que ele traz, né, desse amadurecimento da infância, que a criança precisava amadurecer muito rapidamente naquela ocasião, por quê? Porque ela vivia em um contexto de guerras. Então, a gente está falando, gente, do período onde existiam as guerras napoleônicas. Essas guerras, elas começaram no século XVIII, elas atravessaram o século, elas duraram muito tempo. Então, foi uma devastação ali na Europa, né, por conta da guerra do exército de Napoleão Bonaparte. O próprio pai do Andersen não sobreviveu à guerra, né? Então, o pai do Andersen foi lutar na guerra, porque os homens eram
convocados e tinham que ir, né, era uma questão de honra, mas o pai dele mesmo não sobreviveu à guerra. Ou seja, essa orfandade dele, juntando com a questão da guerra, é que vai fazer essa estrutura da personalidade dele, que vai fazer com que ele escreva essas histórias dessa forma que muitas vezes nos parece uma infância violentada. E é, é uma infância que foi ali complexa justamente pelas questões que o Anderson passa e ele coloca isso nas suas histórias. Então, é evidente que o papel da guerra, né, da infância sofrida, que aparece nos diversos contos do autor, é por conta dessa construção, digamos assim, essa estrutura, podemos dizer até psicológica, que se formou nesse ser, né? Enfim, para a gente poder falar também sobre essa questão da guerra e da sobrevivência, a gente vai para o outro lado da Europa, tá? Tem uma história que muitos de vocês conhecem, né, de nome Pinóquio, que em italiano seria Pinocchio, Pinóquio, sendo um conto de ficção considerado sombrio por muitos críticos. Pinóquio, gente, é uma história que na sua realidade ela é difícil. Ela é uma história muito complexa. É uma história que passa por diversas camadas da mente humana e da formação da estrutura do ser. Eu não sei se Freud, né, escreveu alguma coisa a respeito do conto do Pinóquio ou dos contos infantis. Acho que eu vou fazer essa pesquisa, porque eu sei que o Freud escreveu muitos artigos a respeito das peças teatrais, né? Mas dos contos infantis, eu preciso realmente dar uma verificada para a gente também entender algumas coisas. Mas, naquele livro, né, a Psicanálise dos Contos de Fadas, que eu já falei para vocês ontem, ele é um livro que ele, de alguma forma, vai nos situar nessa estrutura psíquica, dessa formação da mente humana e que as histórias atravessam. Bem, por que eu estou falando tudo isso? Tem um filme que foi lançado na Netflix, vou fazer um jabaculi aqui para a Netflix, tá? Mas, enfim, tem um filme, que é um filme do Pinóquio, é um filme maravilhoso, né, porque ele é um filme construído com uma música maravilhosa, ele é construído de uma forma de desenho animado, mas ele é um desenho animado extremamente bem feito, inteligente, e que nos coloca a história real do Pinóquio, inclusive colocando aí essa dualidade da vida e da morte, né? Porque o conto do Pinóquio, ele deixa claro uma coisa. Aquele pai que perde o filho, ele quer aquele filho a todo custo de volta. E aí ele constrói o boneco. E esse boneco ganha vida. Então, tem um grande significado. Bem, o Carlo Collodi, que é o italiano que escreve a história do Pinóquio, ele é um escritor, né, um acadêmico italiano, e ele escrevia muito para a infância e para a juventude. E ele, inclusive, cria uma publicação, uma das primeiras publicações para falar de literatura infantil, que era um jornal semanal que ele publicava justamente com histórias para a infância e para a juventude, que falava da infância e da juventude. O que a gente muitas vezes esquece é de colocar justamente esse contexto, como eu já havia falado, que essa história foi escrita, porque o Pinóquio é uma obra escrita também nesse período de pós-guerra. Então, era pós-guerra napoleônica,
quando a história do Pinóquio foi escrita. Portanto, Carlo Collodi também vai colocar todo aquele contexto de um final de guerra, onde a gente pode imaginar que existia ali uma grande devassidão, né? Uma cidade, né, várias cidades, a Europa inteira praticamente se reerguendo aí depois do período pós-napoleônico. Mas a gente teve um artista, né, um, um grande homem que dedicou aí a sua vida a fazer a animação de histórias infantis através dos desenhos, que foi o Walt Disney, e ele, já na década de 40, ele já coloca a história de Pinóquio e eterniza a história do Pinóquio, né, para muitas gerações após a década de 40, já de uma forma lúdica. Porque a Disney, ela tem isso, tá, gente? Ela consegue pegar esses clássicos, essas lendas, e colocar num contexto romantizado. E aí ela ganha um peso, digamos assim, menor dentro daquelas estruturas complexas e que muitas vezes os leitores de hoje em dia ficam meio horrorizados e falam assim, nossa, mas a história original era essa, meu Deus, nunca pensei. Sim, gente, as histórias que foram contadas há séculos atrás, elas têm sim uma complexidade, porque esses autores viveram coisas que nós não vivemos. Não dessa forma. Mas nós podemos criar esse contexto de como que essas histórias vão ser contadas hoje. Então, fica aí para a gente ter uma reflexão. Eu coloquei o Carlo Collodi justamente para fazer um paralelo do seguinte, que enquanto Andersen escrevia os seus contos lá na Dinamarca, e ele também teve um período na Itália, o Carlo Collodi também escrevia. Eles se encontraram? Não sei, gente, não li nenhuma biografia que eles tenham se encontrado durante aí a vida deles, mas uma coisa é certa, eles estavam em lugares diferentes, abordando contextos iguais. E, afinal de contas, quais foram as lendas nórdicas que se eternalizaram em contos? Vocês estão vendo essa imagem aqui? Linda, maravilhosa? Pois é. O conto da Pequena Sereia é justamente um conto, né, que no seu original conta a história de uma sereia que, quando completa 15 anos, ela quer sair das profundezas do mar para poder conhecer um humano, né, um rapaz humano, e conquistá-lo. Essa é a lenda original do Andersen, é justamente porque as lendas nórdicas, elas falam de seres que a gente pode dizer assim. Aqui a gente tem a Yara, né? A gente tem a figura da Yara, a gente tem, às vezes, essa relação muito forte com a questão dos orixás, mas nem sempre é isso, mas seriam esses seres que a gente fala fantástico dentro desse gênero literário que seriam os contos. E a sereia, ela está presente em diversas lendas nórdicas como esse símbolo mágico dessa mulher que é metade humana e metade peixe. Se tem o mesmo contexto que o nosso, que a nossa Yara, aí eu já não sei dizer muito bem. Mas a história da Pequena Sereia, originalmente, seria essa. E essa imagem é sobre um monumento que existe, né, na cidade de Copenhague, e que é a Pequena Sereia.
Inclusive, segundo contam algumas histórias contemporâneas, é um local de encontro de muitos casais, e muitos casais marcam encontro nessa praça, próxima aí do monumento, a Pequena Sereia lá em Copenhague, justamente porque dá sorte no amor. Então, gente, se você está querendo ter sorte no amor aí, vai para Copenhague que quem sabe dá certo. Entendeu? E a Rainha da Neve. A Rainha da Neve também é uma lenda que é contada pelo Andersen e que tem muito a ver com a Frozen e com algumas séries que passam por aí. Tem uma série, gente, é que assim, eu não posso colocar muito vídeo, muita coisa aqui, porque às vezes o YouTube vai entender que está mexendo com direito autoral, e aí ele não vai permitir, né? Mas aí o que acontece? Tem um... Oh, gente, estou voltando aqui. Eu parei aquela apresentação porque eu queria colocar uma outra apresentação aqui para vocês, tá? Tem uma série na Netflix que é a série The Witcher. E a série The Witcher, eu sei que ela se origina de um game, né? Então tem o game The Witcher, e o game também é baseado em um livro. Eu assisti, né, a série, eu não li os livros e também não conheço o game, porque não é muito meu perfil jogar videogame, mas eu pesquisei bastante coisa, assim, para tentar entender esse universo aí do The Witcher, e eu sempre comentava, né, eu sempre comentava assim, gente, essa princesa do The Witcher, essa princesa Círila, ela é a Rainha da Neve do Anderson. Eu comentava com meu filho isso. Meu filho falava, mãe, que viagem? Eu falava, sim. E a Rainha da Neve é a Frozen. Pode perceber, a Círila e a Princesa da Frozen, elas têm exatamente o mesmo perfil. E a Princesa Círila do jogo, do game, também tem o mesmo perfil. O engraçado, gente, é que assim, eu procurei muito, mas eu procurei muito esse assunto, e praticamente não achei ninguém falando. Eu acho que até eu deveria escrever sobre isso, né? Porque eu acho que daria um bom caldo, né? A gente abordar esse assunto com mais profundidade. Mas olha só que interessante. Eu achei, depois de muita pesquisa, eu encontrei esse blog que esse rapaz aqui, ó, o Diego Mário, ele vai falar exatamente sobre a minha percepção. Então, o título aqui do trabalho dele, eu até deixei um comentário no blog dele e estou querendo colocar o crédito aqui para ele, depois eu vou passar lá, vou deixar o link dessa live para ele ver. E eu dei o crédito para ele, tá? Porque ele realmente fez esse compilado de um pensamento que eu já tinha a primeira vez que eu assisti o The Witcher, né? Então, olha, ele coloca aqui, Frozen, Saga de Asgard e Rainha da Neve são semelhantes. A Saga de Asgard é um anime, e eu nem tinha consciência desse anime, mas vocês vão ver aqui no blog dele que ele vai falar exatamente sobre isso, né? Então, olha só, ó, vocês estão vendo a imagem aqui, ó, da Rainha da Neve? Esse é o conto de Andersen, tá? Então, ele coloca aqui, né, dá todo o crédito para o Anderson e tal, e fala, né, que foi publicado em 21 de dezembro de 1844, que inspirou a história da Frozen. Não é que inspirou a história da Frozen, a Frozen, ela está falando da Rainha da Neve, só que é como eu já falei, na Disney, eles dão essa romantizada, né, eles dão essa romantizada
no assunto, mas é a mesma lenda, tá? Provém de uma lenda nórdica. E também a saga de Asgard dos Cavaleiros do Zodíaco, que é uma animação, né? Cavaleiros do Zodíaco é um anime. Então, ele vai colocar aqui nessas imagens, né, da saga de Asgard, e vai fazer aqui esse comparativo, né, das personagens da Frozen e tal. E aqui, ó, tá vendo? A saga de Asgard. Então, o pensamento que eu havia tido quando eu assisti o The Witcher, esse rapaz aqui, ele chegou, né? Ó, até deixei comentário aqui, ué, cadê meu comentário? Ah, depois eu vou procurar para mostrar para vocês. Então, ele conseguiu aqui fazer realmente um compilado bem interessante. Por quê? Porque ele mostra a saga de um conto. E isso é muito interessante da gente perceber como essas histórias realmente permeiam os diversos universos que a gente está navegando, seja o universo dos games, seja as séries, sejam os filmes, mas todos bebem da mesma fonte. É isso que eu queria falar para vocês. Bom, aí, gente, é esse enigma que eu estava falando para vocês da princesa Cirila. Essa daqui é a personagem do The Witcher, que é, tá, a personagem da lenda Rainha da Neve, que o Anderson escreve o seu conto Rainha da Neve. Para falar a verdade, eu não sei dizer se a lenda tem esse nome Rainha da Neve. Até onde eu já pesquisei, seria o mesmo, mas eu acho que no jogo do The Witcher, talvez seja o original. E aqui nós temos a Elsa, né? Que seria a princesa Círila aí da Frozen. Na Frozen não tem o mesmo nome, mas estamos aí dentro desse universo aí do Anderson. Então, gente, tudo isso que eu falei, da forma como eu falei, foi para o quê? Foi para a gente conhecer e entender que as histórias ampliam esses horizontes, né? Então, a gente conhecer todos esses contos, a gente ler essas histórias, a gente estudar essas histórias, a gente sempre vai ver que os roteiristas, eles buscam lá atrás o elemento para suas histórias. E a pergunta é, mas somente o Anderson escreveu contos? Bem, a sua época, sim, tá? Antes dele, a gente tem o pai dos contos infantis, que é a live de amanhã, tá? Que aí amanhã a gente vai falar sobre realmente o pai dos contos infantis. Porque os irmãos Green, que poderiam se perguntar, né? Ai, mas os irmãos Green, eles também não escreveram contos? Olha, os irmãos Green, eles reescreveram e readaptaram muitos contos. E isso foi no próprio contexto deles, que foi lá em 1785, ou seja, quando o Anderson já estava falecendo, porque o Anderson falece, né, em 1785. Ou seja, quando o Anderson vai embora dessa terra, os irmãos Green já estavam começando a reescrever as histórias que eles ouviram, que eram as histórias de quem? De Anderson. Mas eles estavam reescrevendo em outro local, que era onde? Era na Alemanha, no continente europeu, mas de um outro lado, que é a Alemanha. Ou seja, essa frase, quem conta um conto, aumenta um ponto, gente,
ela sempre vai fazer parte de todo aquele que vai trabalhar com histórias e que quer ser um contador de histórias, porque a gente sempre vai adaptar a história ao nosso contexto, à nossa forma, e é lógico que a gente vai estar aumentando um pontinho aí, certo? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado aí de toda a reflexão da live de hoje. Espero que vocês deixem aí os comentários de vocês, tá bom? E vou deixar aqui para vocês, olha só, o pai do gênero literário contos de fada, tá? Nada mais, nada menos que quem? Charles Perrault. Então, no nosso próximo encontro, na nossa próxima live, a gente vai falar um pouquinho aí do Charles Perrault e do lado sombrio dos contos de fada, porque o Perrault, ele traz justamente, se o Andersen já choca, o Perrault, ele já vai trazer aí elementos bem interessantes para a gente repensar um pouquinho a infância, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê amanhã. Não esqueça, inscreve-se no canal, deixa os seus comentários e cada comentário que você deixar aqui eu vou responder com o maior prazer. Grande beijo aí para vocês, obrigado e até a próxima live. Tchau!